Olá, amados, a paz seja convosco. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. E hoje, na aula de encerramento do livro de Filipenses, na aula de número 15, nós vamos estudar do capítulo 4, verso 10 ao verso 23. Gostaria de convidar o Wanderson para conduzir o quadro Entendendo um Pouco. Bom dia, amados. Graça e paz, está conduzindo o quadro Entendendo um Pouco. Sobre o texto estudado de hoje. Em nossa última aula, veremos o desfecho de uma carta cheia de ensinos, exortações, lágrimas, dores e um sentimento que a sua túnica, a alegria. Paulo fala sobre a gratidão aos amados irmãos que estão em Filipos. Os abençoará e explicará o que realmente alegra o seu coração. Veremos um belo exemplo de carinho e amor fraternal. Caminhando pela palavra, capítulo 4, 10 a 23. Professor Darlan? Para estudo, os versos se configuram da seguinte forma. No verso 10, nós vamos ter falando sobre um povo que era amado. Nos versos 11 e 13, o real sentido da alegria. Nos versos 14 a 17, um coração missionário. Nos versos 18 a 20, palavras de gratidão. E nos versos 21 a 23, saudações e bênção. Vamos para a leitura do texto bíblico. Pegue a sua porção da palavra, nos acompanhe. Você que está em casa, você que está aqui. Que diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, Paulo está finalizando a sua carta. E nessa finalização, ele faz uma série de recomendações, de ensinos, de exortações. E no final, ele se despede dos irmãos. No verso 10, diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, Paulo ele começa esse ensinamento com o seu cartão de visitas. O cartão de visitas, a base,
o sentido, a orientação da carta de Filipenses, a palavra central, é o que nós vemos na primeira palavra do verso, o alegrei-me. Paulo, ele está iniciando a sua despedida na carta com aquilo que ele tem ensinado. Alegrem-se no Senhor, alegrai-vos em Deus. A nossa alegria, ela não é movida por circunstâncias, mas a circunstância que move toda a alegria está em Cristo. Ele é o Filho de Deus. E interessante que a palavra no original, no grego koine, que está escrito aí, é chairo, que vem de graça. E o cognato chairo, ele é similar, ele é muito próximo do cognato charis, que significa graça. Então, nisso nós podemos compreender que a alegria e a graça, elas estão inteiramente ligados. E nós hoje só podemos ter alegria no Senhor porque a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. O segundo ponto fala sobre a distância, o silêncio e a impossibilidade. E o interessante é que quando nós tentamos entender que ele fala, olha, eu me alegro muito, de forma abundante, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor. Nós estamos, irmãos, abordando, não esse trecho que eu li, mas nós fomos para o final do verso, quando ele fala, o qual já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Não parece orgânico a gente ir para o final do verso antes de ir para o meio. Mas para a compreensão, nós precisamos entender que a distância, o silêncio e a impossibilidade é o que Paulo se refere nesse momento. E se nós compreendermos que esse tópico, ele embasa o que nós vamos falar mais para frente, que é o centro do verso, nós vamos poder compreender tudo o que ele vai falar mais para frente. Então Paulo, quando ele fala, olha, vocês tinham cuidado, mas agora vos faltava oportunidade. E é interessante nós compreendermos que o que eles tinham antes? Paulo, ele saiu a pregar lá em Filipos, 10 anos antes do período ao qual ele escreve essa carta. E quando ele saiu, a igreja de Filipos o abençoou, o sustentou, proveu todas as suas necessidades. Ele foi, irmãos, para Tessalônica, para Bereia, para Acaia, para Atenas, para Corinto. E assim, nenhuma igreja estava sustentando o apóstolo Paulo, mas os filipenses estavam. Eles eram a única. E por algum momento, não estou afirmando, mas estamos deduzindo, é o que há de base do ensino e do estudo, é que em algum momento, esse contato entre os filipenses e Paulo se perdeu, de modo que eles não conseguiram, por algum momento, ajudar Paulo. Então, quando Paulo fala, olha, o vosso cuidado qual vocês tinham, Paulo está dizendo, olha, vocês, a gente perdeu o contato, a gente perdeu o zap, né? Mas eu entendo, e eu agradeço a Deus, porque vocês puderam abençoar a igreja de Cristo. Então, essa interrupção da ajuda e do auxílio, não foi encarada com aspecto negativo. Paulo não falou, olha, vocês me abençoavam, vocês eram uma bênção do Senhor na minha vida, ajudavam a igreja a crescer, mas vocês me deixaram. Não, Paulo nem procurou saber. Ele fala, olha, eu me alegro de sobremaneira, porque o Senhor renovou a meu favor o vosso cuidado. É a gratidão está expressa nessas palavras. E o interessante, agora vindo para o meio, e que vai basilar todo o nosso ensino, a palavra que ele usa é renovastes. E no original, significa, o sentido da palavra significa florescer, significa tornar verde, significa crescer, significa trazer nova vida, como uma planta que está na idade madura, e o Senhor provém um novo ramo, um novo nascimento, um renovo. Então, como pensamento, um texto que
uma frase que veio ao nosso coração no momento da preparação da aula sobre essa gratidão, é que a gratidão, tanto na gramática quanto prática, são a mais clara comprovação da sua origem, os céus, e da sua essência, que é do próprio Deus. E esse florescer, como nós falamos anteriormente, ele perpassa por um período de 1 década. Mas o coração do apóstolo não estava na ausência, não estava na distância e na perda do contato com os filipenses. Estava mais na gratidão, porque o Senhor conseguiu retornar e reavivar os laços de amizade e de mantimento. Aleluia! Paulo não focou naquilo que era, aos nossos olhos, ruim, que foi a perda do contato, que foi a perda do sustento. Não, ele focou naquilo que o Senhor fez. Olha, no momento que eu mais preciso, quando eu estou em Roma, quando eu estou acorrentado, quando eu estou preso nos grilhões, o Senhor me sustém. O Senhor, ele vai agir nas nossas necessidades, porque ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo. Então, nós podemos compreender que a palavra grega que está aqui é o anatalo, que ela significa crescer, brotar novamente, florescer, e assim é o cuidado do Senhor para os que o temem, para os que se lançam ao seu chamado, ao seu propósito. Ele faz crescer o verde outra vez. Aleluia. Nos versos 11 a 13, nós temos o real sentido da alegria. E diz nos versos 11 e 12: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Então, amados, nesse primeiro momento, um paralelo ele foi traçado, um paralelo é traçado. Por quê? Porque aqui Paulo, ele começa a explicar o sentido da razão, o sentido da alegria, mencionada no verso 10. Qual é o sentido da alegria? Porque ele demonstra tão grande alegria. Vamos estudar mais para frente. Então, para que nós possamos entender, Paulo começa a justificar e embasar o verso 10, que são os crivos, que são os argumentos que ele vai utilizar. E o primeiro argumento, o primeiro crivo, é a pobreza. Quando ele diz, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a situação. Então, Paulo, ele não está feliz porque ele estava passando uma situação difícil, porque ele estava preso, porque ele estava precisando de mantimento, porque ele precisava ser sustentado e abençoado. Ele não se alegra por isso. Essa é a primeira negativa. Não é a pobreza que o faz se sentir feliz quando é cuidado pelo Senhor. E para a compreensão, nós podemos ler, você vai estar acompanhando na tela, em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8, diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Já é a primeira deixa. Paulo, ele está falando, olha, a gente não trouxe nada. E a gente também não vai levar nada. E se a gente tem com que se sustentar, comer e beber, e com que nos vestir, já é o bastante, já é o suficiente. O segundo crivo, o segundo ponto que Paulo aborda para explicar o real sentido da alegria que ele sentia, está na humilhação. Ele fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Então a segunda negativa que Paulo fala não é a humilhação. Não é porque eu estou humilhado, porque esse não é o problema. Porque eu sei estar humilhado, mas também eu sei estar honrado.
E se nós olharmos para a história do próprio Paulo, ele era fariseu, ele cumpria ou tentava cumprir toda a lei. Ele tentava ser um homem honrado, ele tinha destaque, ele foi bem ensinado, ele tinha cidadania romana. E como nós observamos nas aulas anteriores, Paulo era uma pessoa que aos olhos humanos estava zerando a vida. Mas na verdade, ele que estava zerado. Porque tudo que ele julgava importante aos seus olhos, para Deus não era nada. E o que ele achava que não era importante, para Deus é tudo. Ele não julgava Jesus como importante até que o próprio Senhor o encontrou. Então, para nós é um paralelo. É muito importante, irmãos. Nós não devemos ser gratos ao Senhor porque nós temos a honradez. Ou então, porque nós somos honrados pelos homens. E Paulo está falando isso. Eu não estou me alegrando por causa do fato de vocês estarem me honrando. Não. Na verdade, não é só por isso, porque nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, mas esse não é o motivo. O terceiro crivo, o terceiro ponto, né, é sobre a fome. É a terceira negativa que ele fala. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo é a terceira negativa que não foi a ausência de alimentos ou até mesmo a escassez. A ausência é quando você não tem nada, acabou a comida e agora. Escassez é quando você tem, mas tem pouco. Mas não é nenhuma coisa e não é outra. Os olhos dele não estão diretamente ligados a esse aspecto. Não é isso, porque ele já teve experiência em farturas na vida pregressa dele. E é interessante que Paulo ele não se apega às circunstâncias e ele não fica deslumbrado com nenhum tipo de emoção que nós, como humanos, como seres pecadores, outrora daríamos destaque. E é muito interessante. No verso 13, aí nós temos o centro, nós temos a cereja do bolo. Nós temos o aspecto que muitas pessoas, né, alguns ateus, já vi até pessoas que tatuaram no seu corpo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o primeiro tópico diz, os verbos que evidenciam a presença do verbo. Se nós voltarmos para o verso 12, vou voltar aqui no slide, para você contemplar. Se vocês observarem as palavras que estão em negrito, está sendo projetado aí o verso 12, 11 e 12, que são aprendi, uma delas, aprendi, a outra é sei e a outra é tenho, nós vamos ter 3 verbos. E esses 3 verbos, eles têm uma conotação, eles denotam características que Paulo fala e ensina aos filipenses. A primeira é aprendi. E esses verbos, eles declaram, eles nos mostram a presença do grande verbo, que é o Senhor, como está lá em João capítulo 1, que ele era o verbo. E esse verbo na vida de Paulo faz com que ele fale, olha, eu aprendi. E denota o ensino, a caminhada do Senhor. Paulo, ele era um homem que seguia o judaísmo. E quando ele foi encontrado por Cristo, ele teve que aprender acerca do Senhor, na caminhada, na vivência, no dia a dia. Esse verbo fala sobre o ensino com o Senhor. Depois ele fala, olha, eu sei. Esse saber, ele nos fala sobre a mansidão, a vivência, sobre as características que ele adquiriu, o conhecimento do Senhor. Olha, eu sei estar humilhado e estar exaltado. Isso fala diretamente do seu caráter, de um caráter moldado por Deus. Paulo não era altivo. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. E o Senhor trabalhou na vida dele. E o Senhor auxiliou ao longo dessa caminhada. O último verbo, o terceiro, é o tenho, que fala o seguinte, vivências e uma prova de fogo. Quando ele diz, olha, eu tenho experiência.
Isso fala sobre a sua trajetória, sobre o seu legado, sobre aquilo que ele passou e viveu com o Senhor. E aí diz, para só e somente só, onde ele conclui, tudo posso. Mas aí, irmãos, nós podemos e devemos entender que há um princípio e um propósito que muitas vezes ele é desviado. Eu mesmo já ouvi várias vezes, quando algumas pessoas leem esse verso 13 separado. É como se elas colocassem, tapassem os versos 10, 11 e 12 e lessem só o 13, mas não é. Um texto fora de contexto é um princípio para um mau entendimento da palavra. E no contexto aqui, como alguns falam erroneamente, não é que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, no sentido de, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso... Não, não é nesse sentido. O sentido aqui não é, aliás, não é só isso. Não é somente isso. Não é só e somente isso. É além. O sentido aqui, o que Paulo está falando, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele está falando referente aos versos anteriores. Ele está dizendo, olha, não são as circunstâncias, não é a fome, não é a escassez, não é a humilhação, não é isso, não é a pobreza, não é isso que move a minha vida, não são as circunstâncias, porque eu posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas agruras da alma do homem em Cristo que nos fortalece. Não é a dificuldade, aleluia, não é a dificuldade, irmão, que nós passamos, que vão nortear a nossa caminhada, mas é a fé no Filho de Deus, é o agir do Senhor em nossas vidas, porque nós podemos em Cristo. E a evidência, para concluir, para matar esse ponto, é a palavra que no grego ele usa, que é o eudunamos, que deriva do dunamis, que deriva do poder, que deriva do poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus opera em nós e opera para que nós não venhamos sentir ou ser abalados pelas circunstâncias da vida. Então não é sobre a minha vida, não é sobre as minhas posses, não é sobre as minhas possibilidades, mas é sobre o operar do Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu posso passar por todas as coisas porque Cristo me fortalece. E isso é ensino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler no contexto. O Senhor tem sim interesse em nos abençoar. Mas Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o reino de Deus, ele tem primazia. Se você não busca o reino de Deus, pare o que você está fazendo, porque você está fazendo errado. E o Senhor nos ensina. Em Isaías 40, 29 diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E essa palavra, Paulo faz uma paráfrase. Ele está parafraseando. Quando ele fala, olha, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, vem do Senhor. Não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia. Alguns acham que esse verso natural, como se fosse sobre a terra, sobre conquistas materiais, mas não é. A ênfase real não é em nós, mas em Deus. Aleluia. O propósito central é Cristo. Quando ele fala naquele, Ele é o centro, Ele é a fonte. O foco não está nas circunstâncias. O tempo não nos permite. Vamos para o verso 14, que diz, um coração missionário, o primeiro tópico. E o verso diz, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Palavras em negrito, associando-vos e tribulação, são as palavras-chave desse verso, que diz, mesmo sabendo, era grato. E também tinha um coração missionário. Nesse coração missionário, fala sobre a característica da igreja de Filipenses, não é de Paulo. Porque eles o sustentaram durante toda a sua caminhada, até o presente momento. Só nesse hiato de 10 anos, mas foi por algum motivo que era alheio à sua vontade. Porque assim que eles ficaram sabendo onde Paulo estava, eles enviaram Epafrodito, como nós vimos na primeira aula. O segundo ponto é que mesmo ele sabendo disso, de todas as circunstâncias, ele era grato. Paulo cuidou de agradecer e não de parecer rude. Então ele está explicando, olha, eu não estou sendo rude, eu estou agradecendo,
porque vocês, mesmo assim, vocês estão me ajudando, vocês estão se associando, estão compartilhando comigo na minha tribulação. O terceiro ponto fala sobre um compartilhamento, e esse compartilhamento está diretamente ligado à cognominação do verso, que diz tribulação. Então Paulo está falando, olha, vocês estão dividindo, compartilhando comigo a minha dor. Nos versos 15 e 16, nós temos uma igreja que amava missões, e novamente as palavras em destaque são: início do evangelho, nenhuma igreja, unicamente vós outros e o bastante, em que Paulo ele fala, olha, vocês são uma igreja que amam missões. E por quê? Em Provérbios 11, 24 e 25 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então Paulo está falando, olha, filipenses, vocês são uma igreja que auxilia, que sustenta os seus missionários. E o próximo tópico diz, uma igreja que tinha zelo pelos seus servos. E nós podemos compreender o amor que os filipenses tiveram quando Paulo fala lá nos versos 15 e 16, porque até para a Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo relembra no passado o quanto a igreja de Filipos abençoou o seu ministério. E em 2 Coríntios 8, 1 e 2 diz: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida a todas as igrejas da Macedônia, porque por meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em riquezas da sua generosidade. Então, a igreja dos filipenses era uma igreja que no primeiro momento, eles amavam missões, depois eles tinham zelo pelos servos do Pai, pelos missionários, pelos pastores, pelos líderes, e por último, eles faziam o uso racional dos recursos. Quando Paulo fala, olha, vocês mandaram não apenas uma vez, mas duas vezes o bastante para as minhas necessidades. Aleluia. No verso 17 diz: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E aqui Paulo está entrando na seara que ele queria nos explicar, que ele explica aos irmãos que a alegria dele, o real sentido da alegria dele, não é porque o Senhor o sustentava, não apenas isso, mas porque os filipenses estavam sentindo a sua necessidade, enviando Epafrodito, ou seja, servindo ao Senhor, e nesse aspecto, o fruto era gerado e o crédito dos filipenses diante de Deus era gerado. Então a alegria não é apenas porque ele estava sendo abençoado, não é apenas só isso, não é somente isso, é porque os filipenses estavam sendo acrescidos no reino, eles estavam tendo um crédito e esse fruto dessa atividade, desse sustento. Aleluia. E isso denota o coração de um pastor. Isso denota a característica que Paulo tinha acerca do que o Senhor fez na sua vida, que é gerar um coração que se alegra pelos servos, que se alegra pelos irmãos, que se alegra pelo exercício do ministério da igreja de Filipos. No verso 18, nós temos as palavras de gratidão, que diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então nós temos um preenchimento, uma completude e o transbordar, de modo que essas três expressões, preenchimento, está representada quando ele fala, olha, eu recebi tudo, eu recebi todas as coisas que vocês me mandaram. A completude, ela está diretamente ligada ao estou suprido, recebi, tenho abastança. E o terceiro, transbordar, está diretamente ligado ao tenho abundância. Então nós vemos o Senhor cuidando dos seus enviados, nós vemos o Senhor cuidando da sua obra, da sua igreja. E ele termina agradecendo.
ele fica tão grato que ele compara a oferta dos irmãos de Filipos às ofertas e sacrifícios que era realizado no Velho Testamento, na Velha Aliança. Quando ele fala, olha, veio o que veio da nossa parte, da vossa parte, como aroma suave. Ele faz uma ode, uma referência aos sacrifícios que eram realizados na expiação, no tabernáculo. Aleluia. Em Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então Deus ele se alegra nessa oferta de amor. Nos versos 19 e 20, nós temos a plena convicção, onde Paulo fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Então nós temos a plena convicção, em que Paulo externa de forma clara que Deus o honraria por essa atitude, e que há uma ode à fidelidade do Senhor, e ele não deixaria os seus filhos padecerem necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Lembra que nós falamos no começo que o Senhor é garantidor da sua igreja? Não há necessidade de nós nos esforçarmos e demandarmos um excesso de cuidado, porque o próprio Deus tem o interesse em zelar pela sua igreja. Concluindo, em saudações e bênção, ele fala, saudai cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, amados, não é uma mensagem impessoal. Paulo não está falando de forma fria ou abrupta, ele está falando aos irmãos de Filipos. E ele faz questão de mencionar quem estava com ele. Ou seja, ele não estava sozinho. Os irmãos que se achavam com ele era compreendido por os irmãos já cristãos e aqueles que se converteram em Roma, na sua caminhada. Quando ele fala, olha, especialmente os da casa de César, os soldados, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, elas foram impactadas e foram resgatadas pelo Senhor. E por último, ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Há uma ode, há um entendimento, há gratidão, há o favor do Senhor para com aqueles que estão recebendo essa carta, que são os filipenses. Vamos conduzir o quadro Exercendo a Fé, rapidamente. Então eu vou ler aqui, Wanderson, pode ficar. Vivemos em um mundo cronologicamente impossível. Queremos tanto, corremos tanto, lutamos tanto. Nos esforçamos tanto, buscamos tanto. Às vezes parece que não iremos conseguir atingir os nossos objetivos. Somos ensinados a buscar tudo isso desde a mais tenra idade. Porém, às vezes não somos ensinados ou acabamos de deixar escorrer por entre os nossos dedos um ensinamento chamado gratidão. Até mesmo na nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes as coisas da nossa vida, os compromissos e responsabilidades parecem nos afogar, sugar toda a energia, e acabamos caindo e errando na forma de louvor simples e bela que existe, a mais simples e bela, que é o sermos gratos. Em Cristo não há fundo do poço, não há fim da escala, pois mesmo quando pensamos que não temos nada, nós o temos, e isso é mais do que o suficiente. Quais foram as lições aprendidas hoje? Você já agradeceu hoje? Feliz ou triste? Com fome ou abastado? Alegre ou angustiado? Isso não muda, essa circunstância não muda o nosso caráter, não muda em nada o caráter daquele em que nós temos crido, no que ele fez por nós e no seu incondicional amor. E concluindo, como de costume, nessa última aula, a frase é, aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. Quem escreveu isso foi John Owen. Que Deus os abençoe e até a próxima Escola Bíblica da Família.